Olá meninas, minhas mulheres no clima. Hoje eu vou conversar com a doutora Juliana Anawati. Doutora Ju é otorrinolaringologista. Acertou. Acertei. Então a doutora Ju vai bater um papinho aqui conosco e vai conversar sobre os sintomas invisíveis, mas audíveis para nós mulheres no climatério e na menopausa. Então, Ju, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de vir conversar aqui com a gente. Muito obrigada. Imagina, é um prazer aqui. Espero poder ajudar vocês com algumas dúvidas aí que o pessoal teve e esclarecer alguns pontos aí relacionados aí à minha área e a esse período aí do climatério da menopausa. E como nós conversamos antes, eu achei muito interessante esse fato de ser sintomas invisíveis, mas audíveis. Então vamos lá, então, das perguntas que apareceram das nossas seguidoras, a primeira é assim: quais são os sintomas invisíveis e audíveis que estão relacionados ao período do climatério e da menopausa? Tá certo. Na verdade são sintomas, né, da área da otorrino que não são muito falados aí nesse período da menopausa, né? Por isso que acho que você colocou como invisíveis, porque as pessoas nem sabem que tem relação, né, com as oscilações hormonais. Não são os clássicos. Então a gente vê com uma certa frequência mulheres nesse período se queixarem de mais tontura, né? Não necessariamente aquelas tonturas vertiginosas, que são aquelas tonturas de girar, né? As clássicas do labirinto, mas às vezes umas tonturas mais tipo instabilidade, sensação de cabeça vazia. Algumas têm algumas queixas de sensação de orelhas entupidas, como se tivesse descido a serra, sabe? Com aquela pressão nas orelhas. E muitas pacientes têm bastante ou aparecimento ou piora do sintoma que a gente chama de zumbido, né? Que são sintomas, são sons que só o paciente escuta e não tem correspondência com o som no ambiente externo, né? Então, assim, não é, outra pessoa não consegue escutar. Nem se você colar a sua orelha na orelha do paciente, você não escuta. Mas a própria pessoa escuta um zumbido, então pode ser, tem diversos tipos de descrições, pode ser um apitinho, um chiado tipo panela de pressão, ou um grilinho. Então, realmente são invisíveis, São, né? invisíveis. Só a paciente que sofre muitas vezes calada, porque não sabe nem que tem relação com esse período que tem tratamento. Então, aproveitando o gancho que você falou de zumbido, tem uma pergunta aqui. Por que o zumbido se agrava nesse período? Bom, o zumbido, na verdade, ele é um sintoma multifatorial, né? Tem várias coisas envolvidas na geração do zumbido. A principal causa do zumbido é uma perda auditiva. Tá? Não interessa o grau, pode ser uma perda severa, né? Igual a gente imagina, né? Quando fala perda auditiva, já imagina alguém surdinho. Não, mas pode ser uma perda muito leve, imperceptível para o paciente. Que a própria pessoa nem sabe percebe. Que tá ouvindo porque menos. Não atrapalha, é um som muito agudo que a gente quase não usa no nosso dia a dia. Mas essa perdinha em sons agudos, por mais leve que seja, ela pode gerar um zumbido. E às vezes o paciente até tinha esse zumbido e não era perceptível, ou nem tinha, mas já tinha um ouvido mais delicado. E nesse período do climatério na menopausa acontecem diversas outras coisas que podem fazer com que esse zumbido saia ali do patamar, né, de um sintoma no subconsciente e se agrave mesmo. E uma das coisas aí nesse período, né, uma das mais comuns é o ganho de peso. Né, o paciente acaba ganhando peso e desbalanceando o metabolismo da glicose e da insulina. E a gente tem receptor de glicose e de insulina na orelha interna, onde estão as células da audição. E aí o paciente passa a manifestar tontura ou passa a manifestar zumbido por conta dessas oscilações de glicose e de insulina. A gente tem na orelha interna, onde tem o labirinto e os canais do labirinto, na verdade a gente tem um líquido que banha todo o labirinto. E às vezes a pressão nesse líquido aumenta por conta dessas alterações de açúcar e de insulina. E aí quando essa pressão aumenta, o paciente tem crise de tontura, tem piora de zumbido, tem perda auditiva. Então isso é super interessante. E até o próprio estrógeno, que a gente tem oscilação aí nesse período, antes de realmente ter uma queda abrupta aí na menopausa, a gente tem receptor de estrógeno também na orelha. O estrógeno também passeia na orelha. Também na orelha. Passeia esse estrógeno, ele é bem passeador. E aí na orelha ele pode ativar também. E também agravar o zumbido e as tonturas.
E outra coisa também que altera muito aí zumbido e as tonturas é a insônia. A gente sabe que no período do climatério, né, a mulher sofre muito de muita insônia. Sim, é uma das maiores queixas, desse período. O sono. Uma queixa é minha também, foi muito minha queixa de dormir mal, acordar no meio da noite, um sono péssimo. Então, e na verdade, às vezes as pessoas, a gente até tem os debates aí. Imagina um paciente com insônia e com zumbido. Quer dizer, zumbido, o paciente fica escutando um som na orelha que só ele escuta. E nem mais não dormindo direito, fica daí, louco. Exato, daí não fica louco, mas a gente tem que tratar antes que fique muito conturbado. Porque daí você quer dormir, aí fica escutando um zumbido, aí foca no zumbido, não consegue dormir e fica uma bola de neve. Então a gente tem que atuar bem aí nesse momento para não deixar o negócio degringolar. Então, uau, eu fiquei impressionada com esse... Como, né, eles têm relação... E é uma coisa que está sendo estudado mais recentemente. É muito recente, né, muito doutora? Recente, não tem muitos trabalhos, você vai pesquisar, né, em artigo científico, tem poucos, não tem um monte de trabalho falando de menopausa e climatério. O assunto é tabu para nós, né, para nós mulheres que estamos na menopausa e no climatério, e é muito recente para a medicina. Sim, é mesmo. Então... Tem mais alguma coisa de... Tem uma perguntinha aqui que aparece em todas as entrevistas que eu falo com todas as especialistas, tem essa pergunta. Então, quais são os cuidados para uma boa noite de sono? Já que a doutora falou que o sono interfere... Sim. Esse é muito importante. A gente, como médico, né, tem muitas orientações antes de chegar no tratamento medicamentoso, né? Os pacientes querem só tomar um remédio, eu não quero tomar... Não, tem muita coisa a ser feito antes de entrar com a medicação. O que a gente chama de higiene do sono, né? Eu acho que vocês já escutaram esse termo aí algumas vezes, né? Quando a gente fala de higiene do sono, eu sempre oriento o meu paciente que a gente tem que fazer igual a gente faz com o bebezinho. A gente tem que ensinar o bebê que está a hora de dormir. Começar né? Então, acalmando. Isso, você tem que ter uma rotina todos os dias, fazer tudo igual, no mesmo horário, vai acalmando. Então, assim, desde a hora a gente pensa no bebê, põe o bebê para tomar banho no mesmo horário, vai acalmando, põe musiquinha calminha, dá jantar. Diminui todas as interações, Você tem que mostrar pro teu organismo que tá chegando a hora de descansar. E a mesma coisa eu falo pros meus pacientes, falei, olha, à noite chega, toma um banho quentinho, janta mais cedo, não vai jantar, janta com 2 horas e meia, também, uma refeição mais leve, já vai deixando sua casa meia luz. Não vai ver um filme de suspense, um filme de eletrizante que você daí fica pilhado e não consegue dormir. Desperta, não vai ver a mensagem de celular, de WhatsApp de trabalho, e-mail de trabalho. Não vai adiantar nada você ver uma bomba do e-mail, você não vai fazer às 11h30 da noite, ver 6 horas, 7 horas da manhã. Só vai atrapalhar teu sono. Não vai ver, não vai... Se vocês pensam, doutora, tem coisa que minha cabeça não para, eu fico pensando, não posso esquecer de fazer isso amanhã. Eu falo, faz uma listinha. Pega do lado, exato, anota, não posso esquecer de fazer isso, aquilo. Meditar, né? Meditar é maravilhoso, exercício respiratório. Eu uso óleos essenciais também, o óleo de lavanda, que é um óleo calmante. Sim, é super acende uma vela, lê um livro. Perfeito. Isso a gente tem que... Vai fazendo e vai baixando. Eu falo muito, trazer pro paciente. Eu falo pros pacientes, eu falo, olha, doutora, não sei meditar. Não faz mal. Só respira, fica no escuro, dá um tempo, respira fundo, respira em 2, solta em 4. Acalmar a mente, acalmar o corpo. Porque isso é crucial para uma boa noite de sono, né? E aí as medicações também para quem, para casos mais graves, se precisar, a gente procure o médico para tomar sua medicação. Então tá, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui que é: quais são as orientações para cuidar da saúde auditiva? Bom, essa é muito importante, né? Porque é o seguinte, todos nós, se Deus quiser, vamos ficar velhinhos, né? Se Deus quiser. E a saúde e a audição, ela vai deteriorando com o passar dos anos. Isso é natural, é normal, assim, inerente aí ao processo de envelhecimento. Exatamente. É como todos os nossos sentidos, né? A parte motora, toda vai envelhecendo, né? Então, o que a gente pode fazer? Que eu falo para os meus pacientes, né? Vamos tentar tratar da orelha o melhor possível, para ela envelhecer da melhor forma. A primeira coisa é privação de sono, de som alto, quer dizer, de som alto.
Então, eu falo para os pacientes, evita ficar expondo a tua orelha esse a estresse sons, auditivo. a som alto constante. Então, quem trabalha com ruído tem que estar sempre usando os EPIs, os protetores. Quem hoje em dia está muito com os home offices, né? Com fone de ouvido direto. Fone de ouvido vai direto, acho que deve ser pior. Né? Então, assim, eu falo para os pacientes, deixa um volume mais baixo. A gente sabe que acima de 85 decibéis já tem lesão, pode ter lesão auditiva. Então, muitas vezes você não tem como medir. Mas, por exemplo, o celular, quando você vai aumentando, ele muda de cor. Do volume, ele fica do azulzinho para o vermelho. Quer dizer que você ultrapassou o decibel. Então, não pode deixar. São os 85 decibéis. Então, os pacientes falam, olha, não deixa, mesmo os jovens, né, ficam de fone direto. Hoje em dia, qualquer coisa ficam 20 horas por dia. Cuidar da saúde auditiva, diminuir essa exposição ao som alto, né, muito estressante. E constante, né. Que mais? A parte da alimentação. A alimentação é tudo, né? Pensando fundamental, é importante para... Não tem como, o pessoal fala, poxa, médico só fala da dieta, mas é que não tem como. Hoje em dia, cada vez mais, isso já se fala há 1000 anos, né, da dieta, e hoje em dia, cada vez mais, a gente sabe então, uma alimentação anti-inflamatória, antioxidante. Perfeito. Comida de verdade. Comida de verdade. A gente fala, abre menos saquinho, descasca mais. Tá? Menos coisas industrializadas, é cheio de químico, cheio de conservante. E a orelha interna, né, que é onde está o labirinto, e a cóclea, que é o caracolzinho, onde estão as células da audição lá dentro, eles são muito sensíveis. Delicadíssimos. Então, assim, oscilações dos marcadores inflamatórios, do açúcar, de colesterol. Poxa, todas interferem. Muitos pacientes, por exemplo, diabéticos, que nem sabem que são diabéticos, eu dou o diagnóstico de diabetes porque ele começou com sintoma auditivo, como primeiro sintoma de diabetes. Poxa. Então, de tão sensível que é a orelha interna. Por isso que a gente bate nessa tecla da dieta. Eu não consigo fazer um paciente compensar do zumbido se ele tiver uma dieta toda bagunçada. Não é possível. Eu não consigo enquanto o paciente não muda os hábitos alimentares. E junto com a alimentação vem exercício físico, físico. Você ama, né? E eu imaginei que você fosse falar, eu amo e eu acredito. Eu amo mesmo e acredito e falo muito isso para as meninas. Falo muito no canal e todas as especialistas que eu falei em todas as áreas. Não tem uma vez que ninguém fale. Não tem uma vez que ninguém fale e no exercício físico sempre e hoje, agora ainda mais. Acho que ainda mais. Tá ficando cada vez mais... como a gente eu te falei, os médicos falam isso sempre, mas está cada vez mais sendo comprovado cientificamente que é necessário. O quão importante é o exercício físico, né? Não só para manter a parte de metabolismo em dia, mas a parte de estresse, de ansiedade. Parte óssea. Puxa, de tudo. É tudo. Não tem uma coisa... Corpo e alma. Não tem uma coisa ruim, você fala, não, é só benefício. Então, a saúde, cuidar da saúde. Né? E outra coisa que eu queria falar, só em relação com o zumbido, que vem essa pouquinho associado aí com isso que a gente falou de exercício, é a parte de ansiedade. Então, eu tenho muitos pacientes, mulheres nessa fase, eu acho que aí vem muito gancho do período que a mulher se encontra, né? Então, assim, todas essas oscilações no corpo... Te deixam estressada normalmente, então gerenciar isso. Isso. Além às vezes, os filhos, estão numa fase que os filhos já estão saindo de casa, então é uma fase... junto, é uma fase dura para a mulher, mas assim... eu percebo, tanto que eu vejo muitos pacientes nessa fase com muita dor na cervical, travas costas, torcicolo recorrente, por causa de estresse. E essas contraturas cervicais também agravam o zumbido. Poxa, existe então uma relação... coisa vem com cada outra, com a outra. É feito... Exatamente, de cascata. Então, às vezes, é uma coisa... Você pensa que não tem nada a ver a parte de contratura da cervical. E atrapalha até... Existe uma relação direta... chega no ouvido. Anatômica mesmo, da orelha com a parte musculoesquelética. Então, é mais um motivo para fazer... cuidar também, gerenciar o nosso estresse. Porque estresse todo mundo tem... Isso não tem a gente não consegue fugir, a gente tem que aprender a gerenciar. É isso aí, como você falou. Então eu tenho aqui uma última perguntinha. Ai, que pena. Uma última perguntinha que é uma clássica minha, que é: existe vida após a menopausa? Claro. Eu espero que sim, que eu acho que em breve chego lá, né? Muita vida, né? Tem muita vida. Muita vida. Cuidar da alimentação, do estresse, do sono.
Tem, e aí não, a gente é isso vai aí. viver muito e viver bem. Vai viver, e a gente sabe que hoje em dia as pessoas estão vivendo cada vez mais. Hoje eu atendi uma senhora aqui de 97 anos. Que bênção. Então antes era raro chegar alguém no meu consultório com 90 anos. Hoje eu atendo toda semana, no mínimo, 2 nonagenários. Nonagenários. Então a gente sabe que a gente está envelhecendo mais, graças a Deus estamos população envelhecendo está bem. envelhecendo e tem que envelhecer com qualidade. Isso, e daí tem muita coisa para fazer, né? Hoje as opções são muitas, desde terapia de reposição hormonal até a medicina integrativa, aí, com a suplementação, fitoterapia, acupuntura, tem muita coisa bacana para ser feita. Muita coisa disponível aí para a gente muito bom resultado. Viver. Então, acho que só o que você está fazendo é bacana, que você levanta essa bandeira aí para as pessoas, às vezes nem sabem que isso é sintoma de climatério e menopausa, né? Para as pessoas terem esse conhecimento, né? Maravilhoso. E aí vai atrás, e as pessoas ficam, antes, as mulheres da geração da mãe, da avó, não falavam, sofrendo. Total, quietas, não, né? Isso era uma vergonha. Hoje não, hoje porque vergonha. Falar, estou na menopausa. Isso, e vamos atrás. Vamos fazer ficar cada vez melhor. Muito obrigada, doutora Ju. Muito obrigada. Imagina. Então, meninas, se vocês gostaram desse vídeo, vocês curtem, comentem, pode mandar comentários e perguntinhas. Pode mandar perguntinha que eu respondo. Que a gente responde e vamos viver no nosso melhor clima.